E aí, camaradas, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Hoje eu estou de novo aí com a cobertura tática do Tomás. Salve pessoal, tudo certo? E já vamos começar o ano então daquele jeito, mais um vídeo para vocês aí contra o grande capital, batendo um pouco na grande elite exploratória desse país. Vamos discutir um pouco hoje sobre o imposto sobre grandes fortunas, que já foi trazido na nossa Constituição Federal lá em 1988, mas nunca foi legislado de forma infraconstitucional. Alguns dizem que é por falta de vontade política, alguns dizem que é porque não seria justo penalizar aqueles que detêm grande patrimônio. Enfim, a gente entra em várias narrativas daí, né? Mas antes de você passar o vídeo, você que tem aí um pequeno patrimônio, tem aí a sua Jeep Renegade, tem sua Toyota Hilux, né? E já se acha um grande proprietário, já acha que é rico, não precisa passar esse vídeo, porque esse vídeo também, querendo ou não, ele não atinge o seu interesse, ele visa proteger o seu interesse, porque tem que lembrar para vocês que vocês não são afortunados de certa forma, né? É Vocês bom lembrar, é bom lembrar. não são parte da elite brasileira, apesar de mentalmente se considerarem. Mas então não precisa passar esse vídeo, pode ficar tranquilo, não vai chegar até o teu patrimônio, essa taxação sobre grandes fortunas, não vai chegar até o meu, não vai chegar até o do Tomás, não vai chegar na maioria das pessoas comuns, mesmo que as pessoas fiquem botando um medo exagerado, isso não vai chegar de forma alguma, tá certo? A gente vai trazer aqui para conversa principalmente aquela proposta que foi levada para o Congresso para ser discutida e votada em 2008, se eu não me engano, tá certo? Que foi a margem de patrimônio discutida foi entre 10 milhões. Ou seja, se você não tem 10 milhões no seu patrimônio, não há com que se preocupar, né? Ou seja, a legislação infraconstitucional desse artigo, que é o artigo 153 da Constituição, mais especificamente inciso 7º, que traz o imposto sobre grandes fortunas, se isso viesse a ser legislado infraconstitucionalmente, somente atingiria então aqueles que detêm um patrimônio acima de 10 milhões de reais, tá bem? Então pode ficar bem tranquilo aí, porque isso não chega até a sua pessoa, tá certo? Então, pessoal, eu gostaria de lembrar para vocês que no outro vídeo que eu falei sobre impostos e uma reforma tributária justa, inclusive se não viu, vai lá ver, né? Que eu já falei para vocês que o imposto sobre grandes fortunas é um dos únicos impostos do nosso sistema tributário nacional, constitucionalmente falando, né? Não falando do Código Tributário Nacional, mas sim falando daqueles impostos que a própria Constituição traz. Dentre todos esses que ela traz, o único que não foi legislado ainda infraconstitucionalmente, ou seja, de modo por lei comum, lei ordinária ou complementar, mas o imposto sobre grandes fortunas é por lei complementar, e ele é um dos únicos desses impostos que não foi legislado, né? E inclusive no vídeo sobre impostos e reforma tributária justa, eu faço a pergunta para vocês, né? Por que será que esse é um dos únicos impostos que não foi legislado no Brasil? Por que será que esse é um dos únicos impostos que não conta para o nosso orçamento? E como a gente comentou no último vídeo, era um dos únicos impostos que exigia lei complementar, né? Exato, que dificulta daí a sua aprovação, né? Perfeito. Porque precisa de maioria absoluta, não é? Então, hoje eu gostaria de discutir com vocês sobre isso, né? Que vocês militem bastante esse ano e que lutem pelo imposto sobre grandes fortunas. A gente já está vendo que provavelmente, de acordo com as pesquisas, um governo progressista vai acabar passando aí em 2022 e a gente precisa cobrar, né, desse novo governo que seja implementado o imposto sobre grandes fortunas, porque afinal de contas é um imposto que vai buscar diminuir as desigualdades tanto sociais quanto regionais, vai buscar atingir o grande patrimônio e saber qual é esse grande patrimônio, porque hoje em dia a legislação ela não tem clareza, ela não consegue enxergar esse grande patrimônio, ele fica muito bem mascarado, né? Os detentores de grandes patrimônios muitas vezes não declaram, tá certo? Então seria interessante a gente ter um imposto declaram em outros países, né? permanente, declaram em outros países, declaram em paraísos fiscais, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a discutir isso nesse ano, buscar que a gente consiga taxar as grandes empresas e os detentores de grandes patrimônios, porque boa parte dos países de primeiro mundo já vem taxando os grandes patrimônios, inclusive
O próprio FMI, Fundo Monetário Internacional, ele declarou em um documento, se eu não me engano, de 2018, 19, talvez 2020, acho que foi 2020, na verdade, elencando que para que os governos consigam gastar e consigam proteger sua população de uma forma que consiga trazer estabilidade diante de crises, eles trouxeram uma recomendação de que países comecem a taxar os detentores de grandes patrimônios. Tá bem? Ou seja, não sou eu que estou falando, é o próprio FMI falando isso. Tá bem? Uma das instituições mais capitalistas por própria essência. Tá bem? Então, como o FMI também está trazendo e pressionando essa discussão, eu acho que é mais do que urgente a gente começar a se importar com isso e levantar essa bandeira da taxação dos grandes patrimônios, porque desde o início da República, né, a gente já tem aí uns 32 anos, 34 anos de República, e desde o início a gente então não conseguiu ou não quis, né, o Congresso talvez foi omisso nesse sentido, mas não conseguiu ou não quis legislar o imposto sobre grandes fortunas, né? Enquanto a carga tributária para as classes médias e baixas segue sendo uma das mais altas do mundo. Será que isso é certo? Isso não condiz com o princípio de capacidade contributiva de cada cidadão, né? Que é o que literalmente direciona o nosso sistema tributário nacional. Ele é vinculado a esse princípio. Então me causa muita estranheza ver que depois de 30 e tantos anos de república, esse é um dos únicos impostos que a gente ainda não legislou. Perfeito. Enquanto a própria Argentina já legislou, Uruguai já legislou. E o Brasil, que os empresários reclamam tanto, né? Aqueles que trabalham na Faria Lima, do mercado financeiro, reclamam tanto que tem tantos impostos. Verdade, tem muitos impostos sobre o consumo, impostos regressivos, indiretos. Mas o imposto sobre grandes fortunas, sobre o patrimônio elevado, sobre rendas elevadas, esse não. E é mais do que na hora da gente começar a discutir isso, principalmente aqueles juristas que de fato se importam com uma teoria de justiça de fato, não é? Que eu acho que não é possível coadunar com esse tipo de discussão. Eu acho que não é possível nenhum jurista vir a público e falar que é contra o imposto sobre grandes fortunas. Isso me causa espanto quando eu vejo pela internet, né? Como conseguem, como tem coragem? Algo que já foi consolidado pelos nossos constituintes lá em 1988. Gostaria de trazer alguma coisa, então? Deixa eu pegar o artigo aqui. Falar um pouco sobre o artigo que a gente tinha comentado antes, né? É um artigo que o título dele é O Imposto sobre Grandes Fortunas frente à Crise Fiscal Brasileira. Um trabalho da Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Unidade Acadêmica de Direito, né? O trabalho traz para a gente uma análise de como seria o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. E é bem interessante o valor da arrecadação que ele nos traz. Ele pega o seguinte, a gente pega as 30 pessoas mais ricas do Brasil, né? E somando esse valor do patrimônio delas, a gente obtém 857 bilhões, certo? Se a alíquota fosse de 1%, que é uma alíquota baixa... Sim, uma alíquota baixa, camarada. Em alguns outros países varia até muito mais que isso. A arrecadação seria de 8,57 bilhões de reais por ano. Só dessas 30 pessoas. Isso aí, será que já não seria bom para aquela discussão que os liberais adoram entrar, que é as contas públicas, o orçamento federal, ele desde 2000 e mais ou menos 14, 15, ele vem acumulando um déficit fiscal.
que é um déficit fiscal para quem não sabe? O orçamento ele é feito de receitas e despesa. Quando há um desequilíbrio entre receita e despesa, ou seja, tu não consegue acumular mais receitas e tá gastando mais do que tu tá acumulando em receitas, tu tá gastando mais nas despesas do que tu acumula nas receitas, tu acaba tendo um déficit fiscal. Tá bem? Eu, particularmente, nada tenho contra o déficit fiscal e eu entendo que não há um problema tu ter déficit fiscal por algum tempo ou por um período de até uma década, tendo em vista que o orçamento da nação ele é sempre de longo prazo. Então eu não tenho particularmente um problema com isso, mas os liberais sempre entram nesse assunto, mas daí eles não conseguem fazer o raciocínio, tá, mas seria importante então a gente conseguir esses bilhões legislando com imposto sobre grandes fortunas, não? É verdade. Melhor do que a gente fazer isso buscando uma carga tributária sobre consumos, tipo ICMS, né? Claro. Que é sobre os serviços, que tem uma carga tributária elevada. Principalmente em quem não tem dinheiro, né? E aí esses impostos sobre o consumo, ao meu ver, desaquecem a economia, desaceleram ela. Claro. E o imposto sobre grandes fortunas, ele estimularia mais a produção, tá bem? Porque ele desestimularia esse capitalismo financeiro rentista, onde grandes partes da elite brasileira adora ficar vivendo de juros, né? Não cria absolutamente nada de valor agregado, de aumento de produtividade para o seu país. Não. É literalmente uma exploração moderna. Perfeito. Aí as pessoas ficam de cara comigo, ficam tristes quando eu comparo, por exemplo, a realidade brasileira e do capitalismo brasileiro com a realidade da Belle Époque, lá em 1880 até 1914. Mas é literalmente a mesma realidade. Em termos de desigualdade, é a mesma. É a mesma. Se tu não confia que é a mesma, olha os gráficos. Puxa os gráficos. Então isso volta naquela tecla, a gente precisa alcançar o grande capital, a gente precisa legislar nesse sentido. Ou será que o Constituinte lá em 1988, ele botou o imposto sobre grandes fortunas só por botar? Bom eu falar aqui para vocês que o imposto sobre grandes fortunas, ele também é de competência, se eu não me engano é privativa ou exclusiva, mas eu acho que é exclusiva da União. Só a União pode ter iniciativa para legislar nesse sentido. E aí, por exemplo, nos outros impostos que a União tem essa exclusividade, como por exemplo, o imposto de exportação e importação, os impostos sobre patrimônio territorial rural, os impostos sobre transações financeiras, mesmo que não alcance as de grande porte, mas transações financeiras. Esses aí, a União já deu conta de legislar. O nosso Congresso se ateve a isso, votou, discutiu, e a gente tem leis infraconstitucionais para isso. Mas e por que, depois de tanto tempo, e ainda mais um tempo que a gente teve aí na nossa República, um período que teve um governo de esquerda com bastante poder. Será que a gente não conseguiu passar nenhuma vez isso? Isso mostra para vocês como o capital brasileiro ele é forte. Como a elite brasileira ela está bem agarrada. E é nesse momento que eu concordo com a crítica do Jones Manuel, que muitos não gostam, né? Muitos falam que ele é da CIA, né? Sério isso? Sim, falam que ele é da CIA e que ele tem ligações com os americanos. Mas eu concordo quando ele faz essa crítica ao vencimento do lulopetismo, porque o lulopetismo foi um projeto que, no período que se deu, ficou muito aquém. Ficou muito aquém. Com certeza. Por aquela luta contra o grande capital.
Então, eu acho que, se desenhando agora em 2022 essa oportunidade de um governo progressista, a gente tem que caminhar para discutir e levantar essa bandeira do imposto sobre grandes fortunas bem alto, com muita força, porque isso precisa ser discutido e precisa ser votado. A gente tem que pressionar o Congresso Nacional, quando isso for para votação, para que eles votem. É isso aí. Não é um tema que dá para ser deixado de lado. Não é um tema, não dá mais. É prioridade. É prioridade. E, por exemplo, essa alíquota amiga aí, camarada, de 1%, eu já parto de um princípio que ela tem que ser esticada. Claro. Né? Tem que ser mais de 1%. O Brasil já não tem imposto sobre dividendos, sobre lucros. Ó, se eu não me engano, se não falha a minha memória, somente o Brasil e Eslováquia ou Estônia é um desses dois países que não taxa lucros e dividendos. Vocês conseguem acreditar nisso? E aí vem aquele empresariado capitalista e fica gritando aos ventos: não, muito imposto, a gente banca o Estado. Será que banca mesmo, amigão? Banca é nada. Quem banca é o consumo, e o consumo vem da onde? Da classe média e baixa. Então, 2022 é um ano que a gente tem que trazer essa discussão e tem que trazer forte. Eu acho que, ainda mais com as discussões agora no âmbito internacional, se intensificando nesse sentido e trazendo a importância da taxação sobre os grandes patrimônios e o imposto sobre grandes fortunas. E como isso já vem consolidado na nossa Constituição, eu acho que é mais do que na hora da gente começar a legislar isso infraconstitucionalmente. Lembro a vocês que os impostos aí que são de competência exclusiva da União, eles são impostos que na doutrina, no conhecimento da teoria, eles são considerados de eficácia limitada. Ou seja, eles estão lá postos no texto, na Carta Magna, mas a eficácia deles é limitada, é condicionante a uma legislação infraconstitucional, surgindo a partir daí, então, efeitos. Então é por isso que a gente precisa lutar, apesar de que o imposto sobre grandes fortunas está lá na Constituição, sim, mas aí a gente tem direito a isso? Isso está acontecendo na prática? Não! Não! Mais de 30 anos de república e isso não existe na prática. Então está na hora da gente lutar para isso ser construído infraconstitucionalmente. Porque os nossos constituintes já nos deixaram lá, isso não foi de presente, isso foi conquistado. Quantos vocês acham que na discussão da Assembleia Nacional, quando estavam lá discutindo os planos sobre a Constituição Federal, quantos não foram contra botar o imposto sobre grandes fortunas? Inúmeros. Inclusive boa parte do PSDB, que é o social-democrata. Quem tem fortuna, né? João Dória não ia gostar de partilhar. Imagina. Isso é outra coisa. Enquanto a social-democracia internacional concorda com o imposto sobre grandes fortunas e luta nesse sentido lá fora, a nossa social-democracia gosta de um capitalismo selvagem, de um neoliberalismo. Social-democracia que nada tem de estatista. Então, enquanto vários países já têm isso, já têm a legislação sobre o imposto sobre grandes fortunas, já arrecadam boa parte do seu PIB nesse sentido, o que consegue dar uma capacidade para o Estado de contribuir para aqueles que precisam de escola, de infraestrutura, né, de saúde. Enquanto isso, o Brasil ele acha que ele não precisa caminhar nesse sentido. Ele não precisa arrecadar. Logo o Brasil. Logo o Brasil. Tanta desigualdade. Um dos países mais desiguais do mundo. É claro que o dono do Banco Safra e a família dele não vão querer que vocês concordem comigo que precisa se legislar um imposto sobre grandes fortunas. E ele vai pagar.
1001 campanhas publicitárias para vencer esse tipo de discussão. E vai ter 1001 lacaios que vão se vender para defender esse tipo de coisa. É claro. O Brasil sempre teve inúmeros lacaios que se venderam por dinheiro contra o interesse do seu povo. Quem não lembra do Carlos Lacerda? Discurso inflamado, discurso golpista. Depois, direitos políticos cassados. Né? Lá em 77, se não me falha a memória. Mas o Brasil sempre teve lacaios, sempre teve inúmeros dispostos a trabalhar pelo capital. Será que em 2022 a gente ainda vai permitir isso? Será que caminhando para essa terceira década do século XXI, a gente vai continuar caminhando assim com essa república? Tem alguma coisa aí que tu gostaria de trazer também? Só sobre as alíquotas eu estava lendo ali. A título de curiosidade, vamos trazer. No caso da Suíça, o imposto sobre grandes fortunas lá tem uma variação de 0,3% a 1%, com a taxação começando em valores correspondentes a 180 mil euros, que é 1 milhão de reais. Aqui no Brasil seria 10 milhões, né, de acordo com o estudo. Na Espanha já é diferente. O imposto sobre grandes fortunas ele passou por algumas fases e ficou em vigor por mais de 15 anos, mas foi extinto em 2008 em função da crise econômica e retomado em 2012. Por lá, as alíquotas variam de 0,5% a 2,5% e são tributados valores acima de 700 mil euros, que é cerca de 4,6 milhões de reais. Ou seja, já demonstra que eles trazem também a progressividade das alíquotas. alíquotas. Claro. Que é outra coisa que a gente já destacou que é muito importante também. Perfeito. Quanto maior o patrimônio, quanto maior a renda, maior a alíquota. Justo? Isonomia, capacidade contributiva, justiça social. Então hoje eu gostaria de trazer esse ensinamento aí, essa reflexão para vocês. O imposto sobre grandes fortunas, então, eu lembro aí, é um imposto que ele é direto e vinculado, ou seja, ele é um imposto que, em tese, ele já deveria ter sido legislado, tá bem? Porque a Constituição, ela traz lá como um direito da sua população, né? Só que a gente entende, a doutrina entende que esses direitos, essa competência da União, ela é de uma eficácia limitada, né? Então acaba condicionando aí a ação do Congresso. Mas já é mais do que urgente, é mais do que necessário, ainda mais agora com essa crise da pandemia e com o aumento do déficit fiscal, né? Desemprego. Com a concessão do Auxílio Brasil, com a concessão do Vale da Pandemia, né? Com a gente agora caminhando para uma recessão. É importantíssimo a gente retomar o fio dessa discussão sobre as grandes fortunas, elencar os maiores detentores desse patrimônio. A lei precisa enxergá-los, alcançá-los e fazer eles contribuírem para o bolo nacional. E fiscalizar essa contribuição, né? Claro, fiscalizar essa contribuição. Isso passa também por aquela discussão de que os servidores da Receita, os servidores do Fisco, que agora estão em greve... Meus parabéns. Não é? Que agora estão em greve, esses setores eles têm que ser ampliados, tem que ter uma valorização do seu salário mais ampla, uma carreira mais nobre, vitalícia de preferência. Perfeito. Estabilidade. Né? Estabilidade. O orçamento tem que ser... O orçamento em si nacional tem que ser muito maior. E para a área de fiscalização, para os setores do fisco, da Receita, tem que ter boa parte desse orçamento sendo destinada. Porque o Estado tem que conseguir fiscalizar esses grandes patrimônios. Que a gente lembra que, muitas vezes, eles gostam de construir com seus contadores e advogados
vários mecanismos para desviar, para manejar essa evasão fiscal. Com certeza. Né? Diminuindo o máximo possível. E outra coisa, já respondendo e antecipando algum vagabundo que vier aí comentar e falar: ah, mas se tu taxar um grande patrimônio, se tu fizer um imposto sobre grandes fortunas, o empresário rico, o elitista, ele vai fugir do país. Mas tu estás errado, meu caro. Tu estás tremendamente errado, meu caro. Porque tu supõe que a riqueza deste companheiro, ela é uma riqueza líquida, quando não se dá. A riqueza no Brasil, na maioria das vezes, se não sempre, ela é física. Ou seja, eles detêm imóveis, N imóveis, né? Detêm hectares de soja, né? Mas é difícil, muito difícil, a boa parte desse patrimônio se dá só de forma líquida, onde ele consegue converter simples assim e se manda para outro país. E lembrando, né, que os outros países... Por isso que a maioria da elite nunca iria para outro país, porque os outros países, as bases de alíquota para imposto sobre rendas e patrimônios, além de que lá existe, elas são muito mais altas. No Brasil é benefício tu ficar aqui, mesmo se fosse criado um imposto sobre grandes fortunas. Tu ainda está numa margem de lucro muito alta, amigão. Então esse argumento de que se tu cria o imposto sobre grandes fortunas, o patrimônio ele vai embora... Isso não condiz com a realidade. Não condiz. Tu acha realmente que o velho da Havan, rico do jeito que ele é, se ele tivesse ali 1% taxadinho no patrimônio dele, tu acha que ele ia resolver pegar toda a cultura dele brasileira, que gosta de se vestir de verde e amarelo, né? O jeitinho de falar dele, que não sabe falar 10% do inglês, né? Tu acha que esse camarada iria literalmente se mudar do Brasil para nunca mais voltar? Porque ele está sendo taxado em 1%. E aí, para ser taxado, sei lá, talvez 5%, 4% numa Suíça da vida, que é um dos melhores países para se viver para quem é rico. Já cai por terra o argumento de vocês. Não faz sentido nem com o mundo internacional. E ainda existe a possibilidade da criação da taxa de saída, né? Exato, taxa de saída é outra medida importante, né? Que, por exemplo, quando tu cria um imposto sobre grandes fortunas, é legal ou muito interessante tu buscar trazer a taxa sobre saída. Que quer dizer o quê? Se tu, após ou enquanto a gente está tramitando o projeto sobre grandes fortunas, tu resolve sair com o teu patrimônio pensando de alguma forma que tu consiga liquidar o teu patrimônio de forma rápida e que tu tenha boa parte do teu patrimônio líquido, se tu queira sair ou transferir ele para outro lugar, que tenha uma taxa de saída e que ela seja bem elevada, né? Só que daí a gente teria que ter mecanismos de coesão com outros estados nacionais, porque seria de fato difícil da gente conseguir ter com que esse suposto burguês conseguisse um asilo político, uma concessão nesse outro estado. Né? Então teria que ser sim um apoio internacional de caminhar nesse sentido, coisa que a gente já vê caminhando nesse sentido. Discussões da ONU vêm nesse sentido, discussões da OCDE vêm nesse sentido, discussões do próprio FMI, que os liberais tanto amam, vêm nesse sentido. Todos eles deflagram o quanto é importante a discussão e a votação e implementação dos impostos sobre grandes fortunas. Até quando classe média e classe baixa vai ter que ficar sustentando o Estado Nacional? Classe média já está entupida de imposto. Está só com o narizinho de fora respirando. E aí tem muitos dessa grande parcela da classe média que ainda lutam contra o imposto sobre grandes fortunas. Tu não entende que isso está defendendo o teu interesse, camarada? Parece que é difícil de entender, né? É difícil. Mas a gente vai lutar, né? É isso aí. Vamos lutar para convencer. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal. Tomás aí sempre dando aquela cobertura aí para nós. Quem puder, deixa um like aí, compartilha as ideias para a gente alcançar o máximo de mentes possíveis. E é isso aí, 2022, vamos para cima. Vamos que vamos.